Pessoal, quem está entrando agora na live, a ideia é que a gente faça uma conversa breve, com o objetivo aí de estar ajustando o nosso sinal. Nós estivemos fazendo uma live na terça-feira passada e a gente teve bastante interrupções, né? Acabou atrapalhando um pouco o nosso bate-papo. Então, a ideia é a gente mudar um pouco, falar, né, resgatar alguns tópicos que a gente falou na terça-feira, experimentando um horário diferente e experimentando uma outra forma de conectar. Tá ficando ok aí, Perfeito. Mari? Tá Beleza. super ok, tá super ótimo. Nossa, muito bom. Carla, acho que você pode dar início aí na conversa que a gente teve na terça-feira, falando sobre agilidade emocional e o que mais te chamou a atenção também em relação à dúvida das pessoas, né? Legal. Então, assim, só para retomar, quem não nos assistiu na terça-feira, a questão é assim, a agilidade emocional, esse termo surgiu através de uma pesquisa de uma sul-africana, a Susan David, é uma doutora em psicologia de Harvard, onde ela usou a experiência dela de vida, de muita tribulação, de muita violência lá na África do Sul, apartheid, uma série de questões que ela teve que lidar de muito cedo, e fez com que ela tivesse uma curiosidade de entender como é que a gente lida melhor com as nossas emoções. Então, a agilidade emocional esse termo vem com esse sentido assim, de como nós podemos lidar melhor com as nossas emoções, lidar com o que acontece na nossa vida com uma qualidade, com uma adaptação, com uma flexibilidade, a fim de nos termos bem-estar, de ficarmos bem em frente às situações. Olha só, a vida ela traz uma série de desafios, ela traz uma série de questões que a gente tem que lidar. E tudo depende da forma como nós vamos encarar tudo isso, na forma como isso nos afeta. Então, o que pensamos sobre nós mesmos, que interpretação fazemos das coisas que a gente vive, de que forma nós sentimos isso, de forma como expressamos essas emoções, do que acreditamos, nos nossos valores. Então, nós somos um apanhado, né? Somos seres muito complexos, porque a gente está envolto nessas séries de questões o tempo inteiro. Então, como acolhemos tudo o que sentimos, como damos qualidade às nossas respostas. Então, assim, a proposta é você encarar as coisas de frente, é você entender que você é gente, somos gente. Estamos passando, né, fazendo esse link com o nosso momento, passando por situações que estão pedindo que a gente reveja muita coisa, se situe, acolha os nossos medos, a nossa angústia, né? Esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu estava conversando com a Mari, há pouco eu até criei um outro termo. A gente estava falando do mundo Vulcão. VUCA, e agora o vulcão explodiu, né? Bem isso. E aí é como é que a gente dá conta disso tudo. Então, viu, pessoal? Todo mundo está um pouco com medo, faz parte. A gente não sabe o que está acontecendo, então um pouco mais de informação. Mas mesmo assim, a gente precisa, então, acolher o que sentimos, né? Trazer isso para perto, olhar o que isso está querendo nos dizer e ver de que forma a gente pode dar uma resposta melhor, sermos mais compassivos, né? Um pouco mais de autoaceitação para com nós mesmos. Isso não significa que a gente tenha que ficar na nossa zona de conforto, a gente pode expandir os nossos territórios, que é isso que a gente está vivendo, tendo que, de novo, né, reforçando, nos adaptar, nos ajustar, é a rotina, é a ansiedade, é a questão da saúde, é a convocação agora, né, que surgiu para os profissionais da área da saúde. Então, como é que nós vamos trazendo tudo isso e termos um pouco mais de qualidade nas nossas relações, nos sentirmos alinhados aos nossos valores, alinhados ao nosso propósito. Então, assim, realmente ser na vida, ser com propriedade, saindo daquela questão que a gente fala bastante também, que é dos automatismos. Então, é uma postura que exige mais atenção para com nós mesmos.
Ô, Carla, e uma das coisas que a gente abordou muito, que aliás foi o tema de terça-feira, que é o saúde mental em tempos de Covid. E o Brasil, ele Sim. já é um país, né, que a OMS mostra isso em dados, que é o país, que os brasileiros é o país que mais tem pessoas ansiosas. E aí a gente fala de agilidade emocional em tempos de Covid, mas eu acho que vale a pena explicar também que não é uma como um remedinho que a gente toma, uma pílula, e aí a gente desenvolve habilidade emocional, né? É um processo, né? Você estar bem na vida é um processo, e é um processo contínuo. Então, é sempre atenção, é você cuidar de você. Os seus desafios, as coisas que são importantes para você estar melhor, elas vêm. Eu brinco muito para quem está perto das minhas relações, eu digo assim: é como se fosse um jogo de videogame. Você passou uma etapa, ela vai vir um pouco mais elaborada, ela vai vir um pouco diferente, e você vai, para você avançar, você vai ter que passar de novo. Algumas coisas a gente aprende e fica mais fácil. Tem outras que vêm, é da mesma coisa, mas ela é um pouquinho mais complexa, ela tem uma pitadinha de algo diferente, um desafio que faz com que a gente tenha que descobrir uma outra coisa sobre nós mesmos. E cada vez a gente vai, né, tira mais uma camadinha e dá mais uma olhada para isso tudo e vai se ajustando. Então, para estar na vida, ela não, é que ela não termina até acabar, né? Até chegar ao seu último dia. Você vai fazendo essa experimentação, né? Acho que a gente fez um podcast outro dia sobre essa coisa de estar em aprendizado, né? Que uma das grandes habilidades desse momento é a habilidade de aprender continuamente. Então, aqui que a gente está falando de agilidade emocional é a habilidade de você aprender continuamente sobre você mesmo, a habilidade de aprender continuamente como é a sua relação com o outro, como é que você descobre mais de você mesmo nessa interação. Então, esses aspectos aí que vão fazendo com que a gente vá amadurecendo, vá encontrando um pouco mais de equilíbrio. Mas lembra lá, a vida ela é muito rica, né? Ela é muito criativa nos desafios que ela nos apresenta. Então, a gente também tem que ter uma capacidade de estarmos abertos a poder encarar o que chega para gente de uma forma menos em pânico, né? Menos desesperada. Então, olhar com calma, acolher, realmente é um momento que vai precisar que a gente faça essa atenção mais qualificada para nós mesmos. E a gente tem visto, por exemplo, alguns comentários, algumas críticas sobre um pouco qual que é o equilíbrio, né? Porque a gente vê o pessoal criticando muito quem está muito triste, quem está muito abalado com a questão desse isolamento social, comparando até esse momento com luto, desculpa, e outros falando desse excesso de romantização do isolamento social. Qual que é a medida aí? O que a agilidade emocional tem de recado para a gente em relação a isso? Eu gosto de falar, e isso não é só da agilidade emocional. Você vai escutar várias pessoas da filosofia, a gente vai falar aí da psicologia e outras estudiosos, outras ciências que estudam, né, o ser humano, que tem essa curiosidade, que a questão assim, meio do caminho, bom senso. Então, assim, excesso de pessimismo não nos ajuda. Excesso de otimismo também não, porque pode fazer com que a gente não olhe para as coisas como elas são. Então, o importante aqui é o quê? A gente olhar a realidade. Isso não significa que eu tenha que ficar chorando e nem que eu tenha que ficar batendo palmas. É como eu olho para isso e faço os movimentos que estejam adequados aos meus valores, que estejam adequados a uma boa relação, para que eu continue estando na vida de uma maneira ok. Então, essa habilidade, essa essência que a gente fala muito, que tem uma frasezinha, deixa eu me lembrar aqui, um post que eu vi um tempo atrás, um bom tempo atrás, que era assim: estar na vida é como andar de bicicleta. Você não pode largar com tudo que você pode se machucar, nem ficar parado com ela, porque você também não anda. Então,
Quando você consegue manter ela em um movimento, um certo movimento, um equilíbrio, ela flui. Então, a ideia é que você possa ajustar isso. Então, vamos lá. O que essas coisas, que esse momento está trazendo para você de desafio? O que é importante que você possa olhar com mais carinho? Que pequenas ações você pode fazer para que você aproveite esse momento e você possa trazer esses aprendizados, se você possa ampliar o seu background em relação à sua vida. Eu estava conversando com alguns dos meus clientes, eles estavam alguns dizendo assim, puxa, estou curtindo porque eu tive que me atualizar e a forma de eu estar com os meus filhos, eu consegui, não só na qualidade, mas no tempo, ficar um pouco diferente. Outros mais assim, puxa, eu tenho que fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa, ficam ansiosos, porque eu preciso ajustar, eu tenho que trabalhar e tenho que cuidar dos meus filhos e fazer. Então, eu tenho que aprender o quê? Como eu estabeleço o limite, como eu abro espaços e aproveito melhor o tempo que eu disponho para cada coisa, como eu foco, como eu lembro de respirar. Pessoas que são mais ansiosas, uma das coisas que ajuda muito é você lembrar de respirar. Não ficar só pensando, pensando, pensando no futuro, entrar nesse movimento todo e entrar nessa angústia e esquecer de respirar. Então, quando você estiver em casa e se sentir um pouco assim, dá um tempo, dá uma paradinha, 5 minutinhos. Presta atenção na sua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Estabelece um ritmo, dá um tempo para sua cabeça. Filtra as coisas que estão chegando para você poder estar mais seguro, diminuir essa quantidade de pensamento, de conversa interna, ajustar um pouco essa fala. Então, assim, é importante hoje que a gente esteja muito atento a essas pequenas coisas. Não são nada, se a gente vê, assim, no fundo, falar de gente, são coisas, às vezes, que a gente esquece de fazer, que são simples. A Ô, gente Carla, acaba complicando. Fala. uhum. Você comentou aí sobre quem está trabalhando home office, ajustando a rotina, e tem muita gente trabalhando que tem filhos em casa, né? Uma das perguntas Sim, que eu lembro que a gente comentou na terça, que a gente abordou, foi a questão de desenvolver já nas crianças a agilidade emocional, que é um sim. desafio desenvolver nessa galerinha, porque eles têm uma energia inesgotável para gastar, né? Como é que faz nesse caso? Começa, primeiro, a criança, ela sempre vai checar o comportamento, ela sempre está atenta ao adulto. Então, pais e mães, uma das coisas que ajuda, se você começa a cuidar de você, a criança vai ter alguém que ela vai estar olhando lá e ela vai ver se esse negócio funciona ou não. Isso é uma forma. Outra coisa que é importante é ajudá-lo a acolher a emoção. Então, viu? Tudo bem ficar com raiva. Aí eu queria uma coisa agora que eu estava muito afim. Aí a mamãe vem assim, filho, agora não dá. A gente vai precisar tomar banho agora, vamos mudar. Mas eu fiquei chateada, fiquei frustrada, porque eu estava tão bom meu brinquedo. Não acontece isso? E aí, como se Uhum. fosse assim, olha, ficou chateado? Faz parte. Tem muitas vezes, tem muitas coisas que você vai ter que, na sua vida, deixar de fazer coisas que você gosta para fazer uma coisa que é importante para sua saúde. Dá pra fazer até uma ponte aí hoje, a gente lembrar, né? Passar álcool gel, não é assim? Puxa, eu tava fazendo outra coisa, era tão bom chegar nos meus amigos e dar um abraço. Uhum. Agora eu tenho, Sim. puxa, eu tenho que me ajustar. Então, mostrar para a criança que isso é possível, mostrar que ela ficar chateada, ela pode ter outras respostas para chateação, ela estar chateada, ela está com uma emoção que às vezes a gente pode entender que não é tão ok, que você não vai deixar de amá-la por conta disso. Que acho que esse a gente também fica, né? Enquanto adulto, às vezes a gente também passa por isso. Puxa, se eu disser para alguém que eu fiquei com raiva, que eu não gostei, essa pessoa nunca mais vai querer falar comigo. Ela não vai me abandonar. Eu posso criar crenças, ideias a partir disso. E se eu disser para o outro, viu, tudo bem você não ter gostado. Faz parte.
não vou deixar de te amar, não vou deixar de gostar de você por isso. Então, acolher isso dá um sentido diferente. Então, trazer sentido para isso que você está pensando, para isso que você sente, para a emoção que se coloca em movimento, que daí a gente já percebe mais. Então, isso é sempre importante. É mostrar para a criança que tem várias saídas. Ela pode brigar, ela pode parar para pensar sobre isso, ela pode focar em outra coisa. Então, assim, que tem várias formas, não apenas uma em relação a esse modelo, digamos assim, né? Tem outras possibilidades. Olha, tem um internauta que está ao vivo com a gente que fez uma pergunta: como lidar com essa questão da ansiedade, porque assiste televisão, recebe muita notícia ruim. A gente estava falando, o FG Bertin, sobre isso agora há pouco. Fica tranquilo, estamos todos no mesmo barco. O Brasil é o país no mundo que tem mais pessoas ansiosas, é uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Mas a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade e a Carla está aqui para ajudar a gente nisso. Pode responder, Carla. Olha, o que eu digo para vocês, eu tenho falado para as pessoas que estão mais próximas e tenho feito para mim também, né? Aliás, a gente está falando de pessoas. Quanto pessoas, tudo muito parecido. Aí, cada um que faz a nossa diferença é a tonalidade, né? É o viés que cada um acaba adotando. Mas vamos lá. Tudo que envolve incerteza, tudo que faz com que a gente tenha que lidar para o novo, não importa, vai gerar uma desacomodação. Então, a ansiedade é eu olhar para isso tudo e essa desacomodação ela ficar muito mais constante. Então, eu começar a olhar e ficar criando, por exemplo, eu nem sei o que está acontecendo e eu já criar um cenário mental muito complicado. E isso provoca no nosso sistema eu ter que ficar em alerta, eu ter que dar uma resposta, porque a gente não quer morrer, a gente quer sobreviver. Então, como que a gente faz isso? Realmente, a mídia. Então, assim, nesse tempo que a gente tem acesso à informação, acho que essa é uma grande diferença. E a gente está parando mais, porque no trabalho, em casa, você está na rede, literalmente, ó, agora, nós estamos na rede. Eu estou conversando aqui e no meu celular, ao mesmo tempo, aqui vai baixando algumas informações. O tempo inteiro. Então, estou aqui conversando com você, focando no que nós estamos conversando, e não deixando, ó, deixando a informação, o mundo, ele continua acontecendo. Eu tenho que aprender a deixar isso um pouco de lado para eu me envolver com uma outra coisa que me desestresse, que me permita olhar, focar em outra coisa, dar a minha atenção para que essa minha conversa interna de medo ele dá uma relaxada. Então, lembrar de respirar, pedir, estabelecer, eu vou falar diferente, assim, ó, estabelecer horários, eu vou ver a mídia, eu quero procurar alguma coisa, tá bem. Estabeleça, então, quais são os momentos que você vai olhar lá a informação. Outro ponto, tem muito fake news aí, muita coisa. Então, aonde eu vou buscar essa informação? De que forma ela vai trazer de maneira mais qualificada? Porque senão você, qualquer um, a gente fica tomado de algo e pode entrar em pânico. E aí o estresse, algo que vá constantemente te mantendo no estresse ou numa ansiedade, faz você perder muita energia e põe o seu sistema, o que eu digo assim, em colapso. Você vai ter questões físicas. O pessoal com crise de ansiedade é o coração que quase sai pela boca, é tremor, é falta de ar, é dor de estômago. A gente vai fazer uma lista aqui, porque o corpo, ele dá uma resposta. Então, uma resposta ao que você está construindo no seu mundo mental. Então, a gente tem que ter muita atenção. Se está muito assim, de novo, estabeleça tempos na sua rotina para pensar, estabeleça tempos que você vai ficar olhando, viajando nas redes, aonde você busca informação, aonde, o que você vai fazer com essa informação. Abrir espaço para fazer outras coisas diferentes disso, ler um livro,
assistir um filme, ficar sentado na varanda de casa, ou na sua sala, ou no seu espaço preferido ali, só quietinho, prestando atenção em si mesmo, ouvir uma música. Então, assim, o mundo hoje está vindo para a gente aprender a... É engraçado isso, ó, parar. A gente está habituado, se eu não fizer nada, eu não tenho valor, eu não sou importante, eu preciso fazer, fazer, fazer. E a gente está aqui para lembrar você que você precisa ser, 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 ser. Para ser, precisa ter atenção para você. Lembrar dos seus valores, lembrar do que é importante. É disso tudo que a gente está falando. A gente vê, aliás, né, Mariana, a gente está falando isso há uns 2 anos. Faz tempo. Faz tempo. A diferença é que o vulcão explodiu, sei lá como é que a gente fala. E aí a gente foi obrigado, né, a ter que dar conta disso. Antes era assim, um convite, olha só, o mundo está mudando, venha, se atualize. Era esse o bate-papo. Aí agora é assim, acabou, você vai ficar em casa, vai ter informação, vai estar ajustado, você tem o isolamento, então eu vou ter que aprender a me relacionar com as pessoas de uma outra forma, me conectar para falar com um familiar, me aproximar das pessoas de outro jeito. Olha só, meu desafio aqui, pessoal, olha, para quem me conhece, estar falando assim, né, ficar fazendo live, não é a minha praia. Estou aqui no desafio. Como eu quero contribuir, vamos encarar o desafio. Compartilhar, né? Como eu quero compartilhar, trazer que a gente possa olhares diferentes, que a gente possa se ajudar dentro disso, porque somos seres humanos, essa questão dessa colaboração, além de conhecimento, você compartilhar a sua experiência, que isso é legal. Né? Como a Mariana começou falando, né? Estamos no mesmo barco, isso faz diferença. Então a gente não está sozinho, né? Então, como que a gente vai aprendendo e vai criando essas possibilidades, vai experimentando? Vou dizer para vocês que eu até estou gostando desse negócio. Tá vendo? Então você vai se atualizando, né? Então, como que vai trazendo essas questões para você ficar, como se diz, mais inteiro, né? Resgatar mesmo. As pessoas já estavam chegando. Eu acho que assim, ó, dentro dessa questão de saúde mental, isso não é novo. Isso é uma coisa que eu já trabalho há muitos anos. Então, é uma coisa que ela vem. O que aconteceu agora é que a gente está falando mais disso. Acho que tirou um pouco do tabu, porque antes, por exemplo, eu sou psicóloga, eu ainda brinco. O pessoal vem, ai, pois é, eu vou falar com o psicólogo. Psicólogo é para louco. Já ouviu isso? Tem algumas pessoas que eu estou vendo aparecendo aqui, já falaram para mim. E tá tudo bem, eu também já ouvi. Em uma época da minha vida eu também achava meio estranho. Mas você vai vendo que, assim, é um lugar que você pode se apoiar. Tem outros jeitos, mas essa é uma. Então, como é que essa informação ela vai chegando para você? E um outro aspecto que vem dessa atualização das pesquisas, desse olhar, as pessoas começam a dar nome também, né? Então, hoje você tem transtorno de ansiedade generalizada. Pessoas com adoecimento por conta do trabalho, ou síndrome de burnout. Estava usando de um jeito a nomenclatura no CID-10, agora no CID, onde já vai vir com um nome específico, né? Vai ter um númerozinho lá, ok. Então, essa atualização. Depressão. No início do século XX, as pessoas elas adoeciam de amor, elas morriam de tristeza. É o mal do século, né? A gente aprendia lá na literatura ali, alguns poetas, né? Tinha esse acesso, os pintores. O que está falando? Está falando de depressão. Hoje a gente botou transtorno de, né? Pessoa que tem depressão, transtorno de depressão moderado. E aí a gente vai dando nome para essas coisas todas. A isso, quando eu ponho um nome para isso, a gente fica, uau, parece que toma uma proporção diferente. Ela vem mais para perto, né? Sim. É como se o elefante entrasse dentro de casa, né? Você coloca, e aí você tem que olhar e começar a se relacionar com isso de uma outra maneira. Então, de novo, entendendo, vai tudo, de novo, impactar. Como você vem fazendo as suas coisas,
como você vem comunicando a sua emoção, o que você sente, deixando claro para as pessoas aquilo que você gosta, que você não gosta, atualizando isso também, porque é dinâmico esse processo todo. Falei um monte, Mari, o que você diz aí? Esqueci de Então, alguma coisa? é como você comentou mesmo, como a gente tem muita informação, acaba dando nomes às coisas, os estudos estão avançando. Agora, uma coisa que a gente pode olhar para o mundo aí e talvez a gente se acalmar um pouco é ver que a China já passou por isso, que nós também vamos passar, vai chegar o nosso momento de passar. A gente também está vivendo um momento único de solidariedade, de ver todo mundo de certa forma se ajudando. Você vê, né, apesar de notícias ruins, de casos, você vê aí um movimento positivo de solidariedade das empresas, das pessoas entre elas. Então, são nessas energias positivas também que a gente tem que se apoiar e olhar para a China e pensar, vai passar, passou na China, vai passar aqui também. Então, uma hora vai acabar, né? O que eu queria dizer aqui, vamos ver se eu vou conseguir comunicar de uma maneira ok. Essa situação que a gente vem é como se ela viesse nos pegar. Eu acho que tem uma questão que que nós duas estávamos conversando, que é um pouco assim. Ela, por conta da globalização, a gente consegue olhar mais para o que se passa no mundo. Então a gente tem esse aspecto. Mesmo assim, aqui o que aconteceu, a gente começa a ficar mais impactado quando isso acontece perto, do nosso lado. Então, aqui em Campinas, tem tantos, estou falando daqui, né? Tem tantos casos, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, você começa a ver assim isso mais próximo. Antes, estou repetindo uma coisa até que foi você que comentou comigo, Mari. Assim, ela estava lá na China, agora está aqui. Então, assim, o que eu estava dizendo é que assim, essa questão acaba trazendo para a gente esse olhar, né? Mas eu preciso lembrar vocês também que tem outras coisas dentro disso que estão acontecendo e exigem o nosso cuidado também. Então, nós aumentamos, não é que aumentamos, eu acho que, vamos lá, aumentou as taxas de feminicídio, nós já estávamos no mundo falando das questões de suicídio. A gente está vendo aí também, por conta desse isolamento, uma taxa de aumento da questão da drogadição. No mundo, à nossa volta, aqui, ainda existem casos de pessoas morrendo de fome. Nós ainda temos taxas grandes de pessoas abandonadas. Então, o mundo, de uma certa forma, ele continua com coisas que são desafiadoras para que a gente possa ter atitudes diferentes, olhar para as coisas, nos movimentar. Então, acho que essa questão do, do Covid-19 aí, ele vir, ele traz para que a gente faça uma reavaliação dos nossos valores e possa dar uma resposta que não vai impactar só nesse momento da quarentena, ele vai impactar em outras coisas. É importante que a gente faça esse movimento para compreender e ampliar nossa percepção das coisas. É um movimento assim, para dentro e para fora. Eu olho para mim, me ajusto, e eu olho para fora, que resposta eu dou. Eu olho para mim, que valor isso está tomando, de que jeito eu sou desafiada, de que forma eu posso me reorganizar, me adaptar, mas também de que forma eu contribuo. Porque está sendo, olha, eu posso estar aqui na minha casa, fazendo as minhas coisas, mas tá bom, me ajustei. E agora, como eu contribuo para o outro? Como eu colaboro, que é o que a gente estava falando? Mas o que eu quero buscar aqui, trazer, lembrar vocês, é que continuam existindo outras coisas no nosso entorno que a gente precisa também dar atenção. Estarmos bem para dar essa atenção. E uma das coisas que eu falo com certeza é que quando a gente contribui para o outro, essa questão de fazer algo, né? Essa colaboração, essa contribuição social, faz com que a gente
seja recompensado. Tem uma gratificação também. Então, de que forma essas coisas estão acontecendo na sua vida e de que forma você pode também fazer a sua parte, poder trazer isso. Tenho certeza que isso vai contribuir para que você encontre mais o seu senso de propósito, o seu senso de se sentir útil, o seu valor, e isso acaba contribuindo para que você possa lidar melhor com essas coisas também. Um dos aspectos que envolvem, né, sobre o bem-estar, sobre a felicidade, é a forma como você está engajado na vida, a forma que você se relaciona, a forma como você faz as suas coisas de acordo com os seus valores, com o seu propósito. Então, esse engajamento traz recompensas também. Ok? Carla, a gente vê muito as pessoas pedindo calma, tenham calma, respira, tenha calma. Mas de que forma, assim, né? Qual o recado que você deixa aí, um recado final para as pessoas conseguirem mesmo manter essa calma? Quais tipos de coisas elas podem fazer, a rotina delas? E aí, às vezes, a gente vê, né, até líderes que a gente admira tendo dificuldade e talvez acaba até sendo um ponto de inspiração para a gente. Poxa, realmente a gente não dá conta, a gente tem que assumir isso, né? Sim, todos nós, a gente tem, que eu poderia dizer assim, tamanho daquilo que você pode contribuir. Então, focar mesmo. Tem hora que tá tudo bem. Faz parte você dizer assim também, olha, isso aqui, eu ainda não estou dando conta. Eu posso parar e aceitar. Lembra, acolher, isso é importante. Não quer dizer que depois você não possa fazer algo para buscar mais recurso, para você descobrir coisas novas sobre você mesmo, para, de novo, ampliar o seu espaço, o seu território. Então, assim, eu diria assim, calma nessa hora, sim. As coisas na vida, elas são cíclicas, não existe nada permanente. Então, se você olhar para a história, teve outros momentos, houveram outras situações, elas iniciaram e elas finalizaram, voltou de outra forma do que a gente estava fazendo, é o processo, então as coisas vão passar. Você vai se ajustar, sim, e daqui a pouco vai vir uma outra coisa e você vai precisar fazer esse movimento de novo. Então, entenda isso, aceite. É um paradigma que já existia, vamos dizer assim, mas é você olhar para ele. Ele está vindo para dizer assim, olha para essa coisa aí e aceita. Porque é assim que funciona a vida. Ela é uma jornada. Então, quando você faz esse movimento e você aceita, você pode começar a ajustar os seus movimentos. Então, entender que você precisa descansar. Então, não adianta você ir para dentro da sua casa agora querer fazer, conectar. Tem que lembrar que precisa estabelecer um limite, estabelecer uma rotina. Na sua rotina você pode meditar, você pode criar momentos só de parar e prestar atenção na sua respiração. Você pode dar mais atenção ao que você come, ao que você absorve também de informação. Porque esse é um outro jeito a gente tá trazendo para dentro, né? Então, filtrar as coisas que são importantes, aproveitar para aprender uma coisa nova. Hoje tem várias plataformas que disponibilizam livros para ler diferentes, acesso, para fazer aulas, para ver lives, para fazer estudos à distância. Tem muita coisa que você pode, de repente, descobrir algo que você não sabia, que você tinha curiosidade. Então, se atualizar é sempre bom. Poder, se tem essa possibilidade de alguém que é próximo de você, conversar sobre o que você está sentindo, compartilhar. Olha, amiga, eu tenho alguns clientes que estão fazendo isso, a gente vem conversando. Então, liga para um amigo, liga para a mãe, liga para alguém e diz, olha, essa semana eu me senti muito sozinho, estava com saudade de você, falaram, conversaram um pouco. O pessoal estava tomando café virtual, né? Se reúne, toma. Sim. Tem Tem esse casais, momento.
Tem casais divorciados voltando a conviver na mesma casa para poder ver os filhos, né? Você vê esse movimento positivo. Tem muita coisa boa acontecendo. Hoje eu tenho uma amiga que casou num cartório, conseguiu casar no meio do corona. Enfim, há muita coisa positiva. A gente tem que olhar para o futuro, mas a gente tem que viver o presente enquanto isso, né, Carla? Fazer o que dá para fazer hoje. O que é hoje. Hoje você pode, o que está na sua mão. Então, aproveitar esses momentos. Então, tá com alguém, tirar esse proveito, tá lá, curtir, ficar junto, né? Descobrir coisas novas do outro, talvez você não conheça. Então, ter curiosidade, talvez, de perguntar uma coisa que você nunca perguntou para quem está do seu lado. A pessoa te Sim, conta uma coisa nova, olha só, momentos de atualização, né? Lembro muito do F5 sim. lá, que falou um tempo atrás. É Então, verdade, é como, cinco. é que, como que você pode estar ali e usufruir mesmo desse tempo? Então, talvez esse modelo que você chamou, você estava comentando antes de romantismo, o pessoal às vezes está chamando isso, é poder olhar qual o sentido desse momento na história, não na sua e na humanidade. Todos é um momento que está rompendo barreiras. Então, é Sim. para ser humano. Então, o que você precisa de novo? Olhar o que você pode curtir, o que você pode aproveitar, tirar de proveito. E aí, outro aspecto, você que escolhe. Você escolhe. Você quer ficar sofrendo ou você pode acolher o que você sente, criar outras coisas e ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de bem-estar, de equilíbrio nesse momento. Então, pequenas coisas, como é que é a mensagem, né? O que eu quero dizer assim, viu, com pouca coisa, com poucos momentos que você dedica, que você pode dar de atenção, já vão fazer muita diferença. Já vão contribuir para você estar diferente, estar mais inteiro, estar mais apropriado, mais seguro, como a gente estava falando antes. Ok, Mari? Perfeito, Carla. Eu acho que a gente ainda cabe um bate-papo futuro aqui sobre como é que vão ser as pessoas depois do coronavírus, porque já se discute a CDC antes coronavírus e depois coronavírus, então a gente pode voltar aqui para o bate-papo. Acho que o Instagram ele tem 1 hora no máximo de duração, então daqui a pouco ele deve encerrar sozinho, mesmo se a gente não encerrar. E aí a gente voltar a falar, acho que o pessoal deve ter gostado aí do bate-papo. Quem tiver mais dúvidas, manda aí pra gente que a Carla responde, né, Carla? Isso aí, nós estamos à disposição. A gente está, né, o intuito de hoje foi que a gente fizesse essa conversa, testasse aí a forma como a gente Isso. estava fazendo o bate-papo, acho que foi essa a ideia, para não ficar só um monólogo. Gosto, assim, de poder olhar para o outro e ver e não ficar, a gente fica assim meio perdido, né, do outro lado aqui. Então, era mais esse movimento. Então, nos próximos a gente vai estar comunicando, vai estar trazendo, se você tem alguma sugestão de tema, se você tem alguma pergunta que você quer, como a Mari falou, manda para a gente inbox aí, a gente grava, faz um movimento aí para estarmos mais próximos e podermos aproveitar e compartilhar esse momento de uma forma mais positiva. Isso Agradeço aí, a a Silmara tá participação do aí. pessoal. Oi, Sil. Silmara tá jogando palminhas. Agora sim, a Gratidão. gente só se vê virtualmente, Silmara. Seria Então, isso. Carla, Então. Oi? Eu agradeço a todos a participação e a gente vai estar encerrando aí o nosso encontro, tá bom? Gratidão aí a todos e até um próximo momento. Tchau, pessoal. Tchau.